Marcondes vai em busca do estadual. A apreensão de drogas na fronteira chega a 63 toneladas em 6 meses. Jovens pedem para que manobras de moto se tornem esporte reconhecido. Legalização do porte de arma causa tragédia. Neymar, o príncipe que não virou rei. Melhor tratamento para a beleza e autocuidado. Vítimas são enganadas por predadores virtuais. Até que ponto o avanço da ciência interfere na vida dos animais. Pessoas que transformam o mundo através da educação. Caso de intolerância religiosa aumenta em Ponta Porã. O avanço da agricultura brasileira. 7 de julho de 2023, o Marcondes News está começando. Como você se sente jogando no time do Marcondes? Me sinto feliz, me sinto em casa, é um grupo muito acolhedor de amigos, sempre joguei com eles. Todos os tempos que eu fiquei jogando futsal, sempre joguei com os mesmos jogadores, o Felipe, o Arsênio, o David. São companheiros de equipe que eu quero levar para a vida toda e que eu gosto muito de jogar ao lado deles. A vontade de me sentir em casa. Quantos títulos o Marcondes vem colecionando esse ano? No ano de 2023, o Marcondes ganhou ao todo 4 títulos. Você vem aqui que eu vou mostrar o título. Futsal do Verão no Parque, a gente ganhou também o Sintético, mas aqui não sei onde citar o troféu. Campeonato do Paraguai Municipal, ganhamos também. Tem esse aqui dos Jogos Escolares, que deu vaga para o estadual também em Campo Grande, que a gente foi representar Ponta Porã, o município de Ponta Porã em Campo Grande. Também teve esse campeonato também no Paraguai que a gente ganhou no ano de 2023. Bom dia, eu sou a repórter Daniela Calonga e hoje nós vamos falar sobre a apreensão de drogas na fronteira. O Dafi nunca apreendeu tanto entorpecente desde a criação do departamento. E eu estou aqui junto com o policial Dias. Bom dia, gente. Policial Dias, eu vou fazer as perguntas para você. Ok. Qual foi o maior recorde batido de apreensão de drogas na fronteira? Foi na fronteira de MS, Paraguai e a Bolívia, e nos 6 primeiros meses do ano foram apreendidas 63,1 toneladas de entorpecentes. Em 2016, quantos foram apreendidos? No ano de 2016 foram apreendidas 60,2 toneladas de entorpecentes. Ok. Foi isso, gente. Boa tarde a todos, meu nome é Alan e eu vou falar sobre as estratégias de drogas, como são transportadas de Ponta Porã para Dourados e como funciona a maioria das partes. A estratégia dos vendedores de drogas é nomeado de biquinho. O método funciona da seguinte forma: os indivíduos escolhem o dia, local e a hora, e aí escolhem uma bolsa e a moto. Claro, um meio de transporte para poder levar e deixar em um certo local. E aí eles deixam em uma parte localizada, escondida, para a polícia não achar, e no outro dia eles voltam para poder buscar e transportar. E eles sempre transportam também de Ponta Porã para Dourados. E mais de 20% da população brasileira usa esse método das drogas como um meio de renda. Bom dia, eu sou a repórter Camille, são exatamente 7h20, estou aqui na Escola Marcondes para saber a opinião das pessoas em relação à legalização do porte de armas. Olá, bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Natasha. Natasha, posso te fazer umas perguntas? Pode. Qual é a sua opinião sobre a legalização do porte de armas? Sou contra. Por quê? Porque quanto mais pessoas têm acesso, mais perigos acho que a gente corre. Com a legalização do porte de armas, você acha que diminuiria os assaltos? Não, Por quê? porque mais pessoas teriam acesso às armas. Qual é seu nome? Lohane. Lohane, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você tivesse um porte de armas, para que fim você usaria? Eu usaria pra me defender, né? Meio óbvio, porque hoje em dia o mundo tá muito perigoso. Verdade. Muito obrigada. Qual é seu nome? Manu. Manu, posso te fazer umas perguntas? Pode sim. Você acha que com a legalização do porte de armas diminuiria os atentados nas escolas? Olha, eu acredito que não. No caso, eu acho que aumentaria, já que agora as pessoas teriam as pessoas que sentem vontade de fazer atentados teriam acesso aos tipos de armas para fazer. Ramsés, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você acha que a legalização do porte de armas pode afetar a sociedade? Pode, com certeza. Porque, todo mundo vai ter um porte de arma, né? Porque aí vão sair se matando uns aos outros. E vai causar um caos na sociedade. Obrigada. Essa foi nossa entrevista sobre a opinião das pessoas em relação à legalização do porte de armas. Muito obrigada pela sua atenção. Bom dia, eu sou Eduardo Schneider, também estou na área, fazer uma nota do grau. Por que você gosta do grau? Porque o grau traz adrenalina pra gente, cada um, traz felicidade. Qual é a consequência do grau? O grau pode fazer você ficar na cadeira de roda, se o policial pegar sua moto vai levar. E é isso. Obrigado, Eduardo, por participar da nossa entrevista. Até no estúdio. Oi, gente, meu nome é Kátia, eu tenho 15 anos e eu vou fazer uma pergunta pro Barbeiro Cássio. Qual é o seu nome? Então, meu nome é Carlos Cássio, tenho 17 anos e estou 2 anos na profissão de barbeiro.
Por que você acha importante o corte de cabelo masculino? Porque com certeza ajuda muito na autoestima, né, da pessoa, tanto na questão dos jovens, quando a pessoa é mais velha também. Você pode perceber que quando a pessoa corta o cabelo, logo ela quer sair pra festa, quer sair pra jantar pra algum lugar, tira foto, né, pra postar, então ela se sente melhor com ela mesma. E qual é o corte mais pedido? Você vê mais na barbearia, tipo, chegam de pele mais? Então, hoje em dia tá em tendência aquele corte degradê, mas varia muito esse corte. Tem o low fade, o taper fade, moicano. Os meninos que tá assistindo vai entender bastante o nome. E como os clientes se sentem depois do corte? É o que eu falei, né? Tipo assim, se sentem bem consigo mesmo. Se sente mais confiante, até às vezes para chegar para conversar com alguém, se sente bem com ele mesmo. Então, com certeza, é de ajuda para a autoestima dele, para o autocuidado. Quais são as faixas etárias mais frequentes numa barbearia? Então, aqui nós atendemos todo tipo de cliente, né? Tanto criança, jovem, mais velha. Mas acho que o pessoal que mais frequenta é a molecada, tipo assim, lá pelos 17 a 20 anos, que quer o corte a cada 15 dias, toda semana. Bom dia, estamos aqui com a Flávia, ela é umbandista, e vamos fazer algumas perguntas sobre preconceito religioso. Flávia, você já sofreu algum tipo de preconceito contra a sua religião? Sim, muitas vezes. Então, Flávia, como você conseguiu lidar com isso? Primeiramente, quando isso aconteceu, eu fiquei bem triste. Eu falei com os meus responsáveis, falei com meu pai de santo, com a minha mãe de santo. Aí eu tentei acalmar isso não me abalou. Olá, bom dia. Me chamo Luane e hoje vim falar sobre o bullying nas escolas. Bom, o bullying escolar refere-se à prática de intimidação, violências, ameaças, agressões físicas ou psicológicas e, geralmente, a pessoa que sofre o bullying enfrenta o medo e a vergonha de ir à escola e pode até mesmo abandonar os estudos. Agora, a Agatha irá entrevistar uma pessoa que já presenciou o ato do bullying. Olá, bom dia. Eu sou a Agatha, vim entrevistar a Monique hoje. Monique, hoje eu vou falar sobre o bullying e gostaria que você falasse um pouco o que você entende sobre ele. Eu acho uma coisa errada, né, obviamente, mas muitas vezes isso dentro, principalmente da área da escola, isso é muito normalizado em forma de brincadeiras. Isso machuca algumas pessoas, mas é muito normalizado, né? Você já presenciou alguém sofrendo bullying ou você já sofreu? Eu já ouvi comentários quando era bem criancinha, aquela coisa estúpida de criança. Mas, assim, até hoje em dia a gente sempre presencia, né, aquela coisa que todo mundo fala que é brincadeira, mas palavras maldosas são palavras maldosas, né? Sim, muito obrigada. Tudo bem? Então, o que é uma educação de qualidade para você? Então, a educação de qualidade, eu acredito que é um conjunto de fatores que faz com que a escola pública apresente uma educação de qualidade, né? Você ter professores qualificados e capacitados, o governo ofertar uma estrutura adequada, onde os alunos possam se sentir acolhidos, onde possa ter biblioteca, laboratório, um laboratório de informática, né? Ou seja, a estrutura mínima para que se possa se desenvolver aulas que tenha cada vez mais qualidade para os alunos. Você acha que todos merecem uma educação de qualidade? Com certeza, todo cidadão, tá? Isso é inclusive garantido pela nossa Carta Magna, tá? Que a questão da educação, ela tem que ser prioridade, tá? Não basta apenas você ofertar a educação, mas ela precisa ser de qualidade para que tenhamos um país mais próspero, né, no futuro. E para ter uma educação de qualidade tem muitos desafios? Atualmente nós temos muitos desafios ainda para a gente conseguir obter a educação realmente
como ela precisa ser uma educação de qualidade, ela precisa ter basicamente assim investimento, né? Investimento em pessoas, investimento em infraestrutura, professores valorizados, tá? E assim, hoje assim, o desafio maior é com relação aos investimentos. Enquanto nós tivermos governantes tendo a visão de que a educação é apenas um gasto e não um investimento, a gente não vai conseguir progredir, tá? Então, esse seria um dos principais desafios, né? Outro desafio também é a questão de conseguir trazer a família, para que a família participe cada vez mais do ambiente escolar, tá? Se você não tiver essa ação conjunta da escola, juntamente com a família, isso também é um ponto essencial para que a gente possa construir uma educação de qualidade e ter melhores perspectivas para o futuro. No mercado de trabalho. Como vemos, o mercado de trabalho é baseado nas relações de troca entre empregadores e profissionais. Quem busca o emprego oferece a sua força de trabalho, em troca de remuneração paga pela empresa ou pela pessoa contratante. O que está em falta no mercado de trabalho? Desde muito tempo, o mercado tem alcançado a atenção de profissionais de nível técnico, de todos os tipos, com técnicos de administração, informática e radiologia. Como está o mercado de trabalho atual no Brasil? O mercado de trabalho foi duramente afetado durante a pandemia. Atualmente, 36 milhões de brasileiros trabalham com carteira assinada no país, 7% a mais do que em 2021. A taxa de desemprego também vem caindo desde novembro de 2022. 9 milhões buscam uma posição no mercado de trabalho, segundo o IBGE. Você já passou por alguma situação em que você conversou com alguém e essa pessoa não é quem deveria ser? Já, e eu fiquei com muito medo disso acontecer alguma coisa ruim comigo, e aí eu cortei contato com essa pessoa. Você já passou por alguma situação em que você conversou com alguém e essa pessoa não é quem deveria ser? O que você fez nesse caso e como foi a sua reação com isso? Já aconteceu. Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo que eu não gostasse. E a minha reação com isso foi que eu cortei contato com a pessoa. Boa tarde, meu nome é Gustavo e hoje, juntamente com o Cauana, vai falar do Neymar, um futebolista brasileiro, atacante do Paris Saint-Germain. O que você acha que vai ser o futuro do Neymar no futebol? Com a ligação do Pep Guardiola, é quase certeza que ele vai jogar no Manchester City. Você acha que as lesões atrapalharam a sua carreira? Com certeza atrapalharam, né? Mas a de 2014, na espinha dele, atrapalhou mais. O que você acha do Neymar Júnior ter saído do Barcelona? O auge dele foi lá e é claro que ele errou em ter saído. Desde o início de sua carreira, Neymar Júnior tem sido uma figura central no mundo do futebol. Com seu talento excepcional e estilo de jogo envolvente, o jogador brasileiro conquistou o coração dos fãs e se estabeleceu como uma das maiores estrelas do esporte. Nesta reportagem, iremos falar resumidamente a trajetória de Neymar, desde seus primeiros passos no futebol até seu status atual como ícone mundial. Neymar nasceu em 5 de fevereiro de 1992, no município de Mogi das Cruzes, em São Paulo, Brasil. Desde cedo, seu talento para o futebol era evidente e ele começou sua carreira nas categorias de base do Santos Futebol Clube. Aos 17 anos, Neymar fez sua estreia pela equipe principal do Santos e rapidamente se destacou como uma jovem promessa. Em 2013, Neymar se transferiu para o Barcelona, um dos maiores clubes do mundo. Ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, eles formaram um dos maiores trios de ataque da história do futebol. Com o Barcelona, Neymar conquistou diversos títulos, incluindo 2 vezes a La Liga, Copa do Rei e a Liga dos Campeões da UEFA. Em 2017, Neymar fez uma transferência recorde para o Paris Saint-Germain, tornando-se o jogador mais caro da história. Embora tenha obtido sucesso individual no clube francês, com títulos como a Ligue 1, Neymar também enfrentou lesões que o afastaram de importantes jogos, inclusive em momentos cruciais da Liga dos Campeões.
Neymar também é uma peça fundamental na seleção brasileira. Ele representou seu país em várias competições, incluindo a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, onde conquistou a medalha de ouro. No entanto, as lesões também afetaram a sua participação em alguns desses torneios, gerando críticas e debates sobre testes em animais. O que são os testes em animais? O termo testes em animais refere-se a procedimentos realizados em animais vivos para fim de pesquisa em biologia básica e doenças, avaliando a eficácia de novos produtos medicinais e testando a saúde humana, ou a segurança ambiental de produtos de consumo e da indústria, como cosméticos, produtos de limpeza domésticos, aditivos alimentares, produtos farmacêuticos e industriais agroquímicos. Como são feitos os testes? Alguns exemplos de testes feitos em animais. Teste de Dreyse. O teste de Dreyse é usado para medir a toxicidade de uma substância. Um animal é imobilizado e a substância a ser testada é aplicada na pele ou no ouro do animal. Toxicidade aguda. Nos testes de toxicidade aguda, os animais são forçados a aguentar a exposição repetida a produtos químicos por até 3 meses. Isso pode ser feito para testar os efeitos da substância em órgãos, como pulmões, fígado, coração ou sistema nervoso. Sensibilização dérmica. Testes de sensibilização dérmica são usados para determinar o potencial de uma substância química de causar reação alérgica. A substância pode ser aplicada sobre a pele ou injetada sobre ela. Esses testes causam úlceras, escamação e inflamação. Substâncias químicas são avaliadas pelo dano causado à pele, que é bastante subjetivo, e muitas das vezes os resultados desses testes não são úteis. Veja agora uma reportagem especial sobre a bebida típica sul-mato-grossense, o tereré. Bom dia, meu nome é Emily. Hoje a gente vai falar sobre a origem do tereré. O tereré é uma erva mate, é uma bebida típica de Campo Grande, que é tomada com água, suco, limão e hortelã. Bom, agora a gente vai entrevistar a Yasmin. Yasmin, vou fazer algumas perguntas, você pode responder? Sim. Aonde surgiu a erva do tereré? Sua origem é indígena, especificamente guarani. O tereré vem do ruído do ronco da guampa quando a bebida está terminando. Tá. Qual a característica da árvore do tereré? A erva mate tem 12 metros de altura, ela tem caule acinzentado, folhas ovais, frutos pequenos, verde ou vermelho arroxeado. Bom, foi isso. Muito obrigada. Bom dia, eu me chamo Derlis e eu vou falar sobre o chimarrão. Bom, o chimarrão é muito utilizado por várias pessoas, principalmente pelos gaúchos. Desde então eles cultuam desde a época das guerras, que era muito famoso para aquecer o corpo deles, por causa que a guerra era cultuada em épocas frias. Há várias maneiras de preparar o chimarrão, muito utilizada por várias pessoas e diversos gostos. E meu amigo Alan vai falar sobre um pouco deles. Bom dia, eu me chamo Alan e eu vou falar os benefícios do chimarrão. O chimarrão ele estimula o sistema nervoso central, melhora a circulação sanguínea e a digestão. Agora o nosso amigo Éder vai falar os malefícios. Olá, bom dia, meu nome é Éder, vou falar sobre os malefícios do chimarrão. A temperatura da água pode causar danos como lesões na parte interna da boca ou da garganta, como pode favorecer a formação de tumores ou de câncer no estômago. Você sabe o que é o Bem Viver? Conheça agora um grupo de alunos que fizeram uma entrevista na Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes sobre esse assunto. Bom dia, qual é o seu nome? Felipe. Felipe, o que é o Bem Viver? Bem viver é você viver bem e ter uma vida saudável e boa. Olá, prof, tudo bem? A gente vai fazer 3 perguntinhas para a senhora agora. Sim. Professora, o que é o bem viver para você? Bem viver é você estar bem consigo mesmo, com a sociedade, com quem você convive, em relação à sua saúde, os seus sentimentos, seu emocional. É uma junção de muitas coisas. Bom dia, qual é o seu nome? Miguel Alexandre. Na sua opinião, o que é o bem viver? Na minha opinião, eu acho que é tipo a pessoa fazer o que ela gosta, não do jeito que ela é, quer dizer, do jeito que ela quiser, tipo, mesmo que seja algo ruim pros outros, ainda assim é bom pra ela, então acho que é isso.
Ai, a vida é ser feliz, aproveitar cada momento, apreciar as pequenas coisas assim. A vida... Não sei explicar para isso. Muito obrigada. Obrigada. O que é a vida pra você? Eu acho que é ser feliz. Se inspirar cada dia mais, amar as pessoas, ser amado. O que é o bem e o mal pra você? O bem é o bem, o mal é o mal, né? Mas o que seria bem e o mal? O bem é o lado do bem e o mal é o lado do mal. O que é o bem e o mal pra você? Bem vem de coisas boas, qualidades, coisas boas. E o mal vem de más qualidades, más reflexões, enfim. O que seriam coisas boas e coisas más? Eu acho que é uma boa reflexão, porque eu não sei se o meu bem será o seu bem. Eu não sei se o meu mal será o seu mal. Oi, meu nome é Amanda. Olá, bom dia. Meu nome é Giovana e nós somos do itinerário de Linguagens e Ciências Humanas A. Para falarmos do racismo, precisamos relembrar de épocas passadas de dor e sofrimento. A escravidão. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental. Foi o último a extinguir o tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850. E também o último a abolir a escravidão, que ocorreu por meio da Lei Áurea. Bom, o racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em perspectivas sociais baseadas em diferenças biológicas entre pessoas e povos. Muitas das vezes toma a forma de ações sociais, práticas ou crenças. Sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. O racismo estrutural consiste em como o capitalismo se estrutura a partir da exploração e sua reprodução se dá por meio de suas formas sociais típicas. Portanto, não há possibilidade de efetiva transformação social por meio do direito e do Estado. Bom, agora a Camila vai falar um pouco sobre a escolaridade do povo brasileiro e as estatísticas. Quando analisamos os indicadores de escolaridade da população com recorte de raça, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam uma evidente desvantagem da população negra ou parda. Já na educação infantil, o acesso a esse direito apresenta índices diferentes conforme o grupo racial. 53% das crianças pretas ou pardas de 0 a 5 anos de idade frequentavam a creche ou escola em 2018, contra 55,8% das crianças brancas. Entre a população preta ou parda, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais é de 9,1%, enquanto o mesmo indicador é de 3,9% na população branca. Entre a população negra ou parda, a proporção de pessoas de 25 anos ou mais com pelo menos o ensino médio completo é de 40,3%. Já entre os brancos, o índice é de 55,8%. A proporção da população preta ou parda de entre 18 a 24 anos com menos de 11 anos de estudos e que não frequentavam a escola em 2018 era de 28,8% frente a 17,4% de brancos na mesma situação. Essa profunda desigualdade escolar tem reflexos graves, como na renda e na expectativa de vida dessas populações. De acordo com os dados trazidos pelo relatório Reprovação, Distorção, Idades Séries e Abandono Escolar, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, metade dos mais de 910 mil estudantes que deixaram as escolas municipais e estaduais de todo o país em 2018 eram pretos e pardos. 453 mil. Além disso, as populações preta,
parda e indígena tem entre 9% e 13% de estudantes reprovados, enquanto entre brancos esse percentual é de 6,5%. Também vale anotar que, de acordo com o documento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anícios Teixeiras, INEP, perfil da educação básica, realizado com dados do Censo Escolar 2017, 42% de docentes da educação básica eram brancos, contra 4,1% de pretos e 25,2% de pardos. Fico por aqui, é com vocês, Jéssica e Cauane. Obrigada pela participação, Camila. Bom, para explicar melhor o fenômeno e esclarecer o assunto, o portal SEMP da Educação conversou com Iracema Santos do Nascimento, a professora doutora na Faculdade da Educação da USP e a ex-coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ao ser questionada sobre como a gente pode perceber o racismo estrutural no universo escolar, Iracema diz que a percepção do racismo estrutural na escola, assim como em outras instâncias, é algo que por vezes se torna difícil porque, sendo estrutural, o racismo muitas vezes se manifesta nas sutilezas. É mais óbvio quando se trata de uma discriminação, uma injúria racial, em que um sujeito comete um ato contra o outro, mas como estamos falando do racismo estrutural, isso significa que não está no sujeito, mas nas estruturas. Não ter a representatividade afro-brasileiros vale destacar nas imagens que fazem parte da decoração do espaço escolar, seja no material didático, nos materiais de pintura ou entre os brinquedos de educação infantil, como bonecos e bonecas negras. Também é um indicativo de racismo estrutural nas escolas. Então, quando uma criança é chamada pelo colega de macaco, pretinho, ou ouve que o cabelo dela é ruim, e as pessoas adultas responsáveis pelo processo educativo não fazem nada, ou seja, silenciam, temos uma manifestação do racismo estrutural. Ainda que elas não tenham se sentido incomodadas e não tenham agido por não se sentirem preparadas para lidar com o fato, se elas não levam isso adiante e não procuram ajuda, essas pessoas estão compactuando com o racismo estrutural. O portal SEMP Educação questiona também que políticas públicas precisam ser priorizadas para que a educação antirracista ocorra de fato. Iracema Santos do Nascimento diz: um primeiro ponto é rever quais são as prioridades, de forma a fazer que as questões relativas das diferenças e as diversidades ganhem centralidade. Isso significa que ela vai disputar espaço com outros temas. Por exemplo, a política da avaliação externa com base em testes de aprendizagem. Para as escolas implementarem projetos políticos pedagógicos compreendidos com uma educação antirracista, é preciso de tempo de estudo e dedicação para a elaboração, implementação e avaliação dessas atividades. Mas esse tempo todo é um momento disputado por demandas de toda a ordem que recaem sobre a escola e interferem na prática pedagógica. Já no artigo 206, sobre os princípios da educação brasileira, temos o inciso 1, que trata de igualdade de condições para acessos e a permanência nas escolas. Não há menção necessária da educação antirracista, mas nós sabemos que nem todos os grupos populacionais têm a mesma condição de acesso às escolas e daí a necessidade da educação antirracista. Na LDB, o artigo 3º reitera os princípios estabelecidos na Constituição para a educação e insere outros. Mas o principal artigo que ancora a educação antirracista na legislação educacional está no artigo 26A, que foi primeiramente adicionado por uma lei e suplementado por outra, que define que o currículo da educação básica deve ter conteúdo das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas. Indubitavelmente, esta lei, e depois da Lei 11.645, em 2008, teve uma importância enorme ao pautar o debate da educação antirracista em todos os âmbitos educacionais.
Mesmo que seja um debate de negação no sentido de educadores, gestores que querem negar a existência do racismo na escola e a necessidade desse debate, ainda que ocorra dessa forma, o debate é importante porque significa que há tensionamento. A lei impôs uma agenda que teve um efeito dominó. Nos estados e nos municípios, muitas decisões foram tomadas nos últimos 17 anos, com relação à formação de docentes, produção de material didáticos e paradidáticos, para o uso de sala de aula e etc. Já tínhamos experiências antirracistas antes da lei, mas ela deflagrou esse processo nas escolas e nas secretarias. Aliás, é muito importante destacar e valorizar essas iniciativas. Há muitas escolas e professores realizando experiências de educação antirracista em todo o Brasil, da creche ao ensino superior. Isso sem contar as iniciativas comunitárias, como cursinhos populares. Esses grupos lutam pela inclusão, não apenas reivindicando, mas desenvolvendo e criando propostas antirracistas. Há também uma avaliação não tão positiva da lei, quando nos referimos às expectativas criadas e ao papel do Estado brasileiro neste processo. Há também uma avaliação não tão positiva da lei, quando nos referimos às expectativas criadas e ao papel do Estado brasileiro nesse processo. Nós nos ressentimos com relação à falta de apoio aos estados e municípios, aos gestores dessas esferas para a implementação da lei, e à falta de investimentos para o desenvolvimento de projetos permanentes. Em 96, a lei estabelece no ensino da história da África e da cultura afro-brasileira de forma obrigatória nas escolas públicas e privadas do Brasil. No entanto, a medida enfrenta dificuldades de ser efetivamente aplicada até hoje. Pensando na efetiva aplicação das diretrizes que a lei traz, a Sempre Educação separou 5 dicas para incluir a cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar. Bom, sugerimos desse material didático e oficinas até filmes, brincadeiras e livros para serem trabalhados no universo escolar. Aliás, é muito importante destacar e valorizar essas iniciativas. Há muitas escolas e professores realizando experiências de educação antirracista em todo o Brasil, da creche ao ensino superior. Isso sem contar as iniciativas comunitárias como cursinhos particulares ou populares. Há também uma avaliação não tão positiva da lei. Quando nos referimos às expectativas criadas e ao papel do Estado brasileiro nesse processo, nós ressentimos com relação à falta de apoio aos estados e municípios, aos gestores dessas esferas para a implementação da lei e a falta de investimento para o desenvolvimento dos projetos permanentes. O portal Sempec Educação também perguntou qual é o papel das redes de ensino na efetivação de uma educação antirracista que vá além de projetos pontuais. Iracema diz que no âmbito educacional, instalar instâncias que sejam núcleos ou coordenadorias de educação antirracista dentro da Secretaria de Educação, você está sinalizando a importância que dá ao tema e o seu peso político. Além de instalar essa instância, é preciso destinar recursos e equipe para que ela exista de fato e possa realizar um diálogo de rede e elaborar um plano de ação de uma forma democrática. Bom, eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo e espero ter esclarecido sobre a pauta antirracista e sobre como é importante a gente falar sobre isso nas escolas. Muito obrigada. O Amor em Todas as Cores é um projeto de inclusão social. Mais um dia de curso, Renan participando das aulas de pintura. Desejo a todos que tenham um ótimo dia. E agora eu volto com vocês, Alex e Eder. Obrigada pelas informações, Milton. Vocês verão agora o filme Titanic na sessão da tarde. Boa tarde.